Bom dia! Hoje é domingo, 25 de julho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o canal do Gegade. Está entrando no ar mais um Espiritismo Presente, o podcast do Grupo Espírita Gabriel Delany. Eu sou Leilson Monteiro e o nosso convidado de hoje é Robson Santos, com o tema Todos Somos Médiuns? Robson, bom dia. Agora é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme você esteja ouvindo este podcast do Gegade, o Grupo Espírita Gabriel Delany, aqui da cidade de Caruaru, Pernambuco. Eu sou Robson Santos e participo do Grupo Espírita Gabriel Delany e aqui vou falar sobre um tema que é sempre recorrente no movimento espírita. É sobre a questão de sermos ou não sermos todos médiuns. Essa é uma questão sempre recorrente. Muitas pessoas perguntam: todos somos médiuns ou somente alguns são médiuns? Esta pergunta remete ao capítulo 14 do Livro dos Médiuns, em que o Sr. Allan Kardec vai discutir lá neste capítulo sobre os médiuns de efeitos físicos, as pessoas elétricas, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os médiuns audientes, os médiuns falantes, os médiuns videntes, os sonambúlicos, os curadores e os médiuns pneumatógrafos. É no item 159, logo no início do capítulo, que o Sr. Allan Kardec vai trazer esse texto memorável, que apresenta uma certa ambiguidade, uma bifurcação, mas não deixaria de ser um fato real, porque a questão da mediunidade ela tem as suas características bem específicas e que pode confundir uma pessoa leiga. Diz o Sr. Allan Kardec: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. E aí nós fazemos um parêntese, porque nessa perspectiva, pegando apenas esse trecho do Sr. Allan Kardec, todos nós seríamos médiuns, porque todos nós sentimos, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Os espíritos nos influenciam por pensamentos, por sentimentos, por aproximações. Eles estão sempre nos rodeando. A gente observa isso naquelas parte do Livro dos Espíritos, em que se pergunta se os espíritos influenciam os nossos pensamentos. E os espíritos nulo dizem, com tal frequência que, de fato, são eles que nos dirigem. É por uma questão de telepatia. Todos nós nos influenciamos reciprocamente no plano dos encarnados, através da mídia, da televisão, do nosso vestuário, através das músicas, através dos nossos gestos, nós nos influenciamos reciprocamente. Imaginem em termos de espiritualidade telepaticamente. Então os espíritos nos influenciam. Mas o Sr. Allan Kardec avança um pouco mais, porque se nesse primeiro parágrafo dá-se a entender que todos somos médiuns, ele vai explicar melhor adiante. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo de uns ou de outros, ele quis dizer. E ele continua: por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Ora, esse outro parágrafo aqui já nos permite uma pausa, ilações, reflexões, porque quando ele diz que raras são as pessoas que não possuem nenhum rudimento de mediunidade, é porque existem pessoas que não possuem nada de mediunidade. Então, já nesse outro parágrafo, a gente percebe que nem todos somos médiuns. Existem pessoas que não possuem nenhuma característica de mediunidade. Ele avança, o Sr. Allan Kardec. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Sim, pegando então aquele primeiro parágrafo, que ele fala aqui, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, nesse sentido, o Sr. Allan Kardec, ele nos diz corretamente, todos são mais ou menos médiuns. Mas é o parágrafo seguinte aqui que nós vamos ver a especificidade, o Sr. Allan Kardec sendo mais específico. Olha o que ele diz: todavia, usualmente, assim somente se qualificam, no caso médiuns,
aquelas pessoas em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos ostensiva. Assim, nós percebemos aqui que a mediunidade é para poucos. Nem todos os indivíduos têm essa organização mais sensível para perceber, para ouvir, para sentir, para escrever sob a influência dos espíritos. Como ele diz, isso depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E ele diz assim, mais adiante, geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para o fenômeno dessa ou daquela ordem, onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Portanto, nós concluímos aqui, a partir do capítulo 14 do livro dos médiuns, que nem todos somos médiuns. Embora nós todos possuamos essa aptidão da mediunidade. Todos nós somos influenciados pelos espíritos, mas daí a sermos médiuns já é uma grande distância. Com relação à influência dos espíritos, todos nós o somos. Todos nós recebemos influências, pensamentos, ideias, imagens dos espíritos, porque nós nos influenciamos reciprocamente. No entanto, para nós sermos denominados médiuns, é preciso ter uma natureza orgânica, perispirítica, inclusive. O próprio perispírito ele tem que ter uma especificidade de sensibilidade para perceber o campo energético, o campo perispiritual do espírito comunicante. Então, o médium é somente aquele que sente num grau qualquer, no sentido de efeitos patentes, como diz o senhor Allan Kardec, de certa intensidade, ou seja, vê com frequência, ouve com frequência. Os espíritos se aproximam, sente a vontade de escrever e a pessoa escreve poesias, escreve crônicas, escreve mensagens que têm um efeito de veracidade, pela assinatura do espírito comunicante, ou por fatos que são ali narrados, ou pelo estilo daquela mensagem. Nesse sentido, somente poucas pessoas poderão ser considerados médiuns psicógrafos, médiuns audientes, médiuns de materialização, médiuns de evidência. Desse modo, nem todos somos médiuns, embora todos nós possuamos, todos nós tenhamos a aptidão, a possibilidade de desenvolver a mediunidade. Razão por que, em O Livro dos Médiuns, o senhor Allan Kardec propõe, através de vários exercícios, de provocar, de estimular as pessoas com certa sensibilidade ou desejo de desenvolver a mediunidade a desenvolvê-la. Logicamente que durante as sessões de experimentação, de exercícios, vai se perceber se o indivíduo tem essa sensibilidade ou não. Porque é curioso, tem pessoas que não possuem rudimentos de mediunidade, mas têm desejo de sê-lo e não se tornam médiuns. E já existem outras pessoas que não gostariam de ser médiuns, mas possuem intensidade mediúnica, veem espíritos, ouvem os espíritos, têm premonições, percepções sob a influência dos espíritos e, por esse caso, nesse sentido, são médiuns. Assim, o centro espírita é este local da sociedade em que se educa a mediunidade, em que se desenvolve essa aptidão sob as características muito claras, coerentes, que o senhor Allan Kardec propõe já em O Livro dos Médiuns e através da literatura espírita como de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel e tantos outros médiuns que trouxeram exemplos e mensagens dos espíritos. Assim nós concluímos essa participação de hoje, afirmando que, conforme o senhor Allan Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, todos nós possuímos, digamos assim, o dom da mediunidade ou a faculdade da mediunidade, mas nem todos possuem essa aptidão devidamente caracterizada. Razão porque temos as reuniões de desenvolvimento ou de educação da mediunidade, para que nós possamos aprimorar, possamos desenvolver melhor essa aptidão. Desejo um grande abraço a todos e que possamos continuar a ler, refletir sobre as obras espíritas. Agradecemos a Robson Santos, que é trabalhador da casa, trabalhador do GEGAD,
pela exposição no nosso podcast deste domingo, O Espiritismo Presente. Na próxima quarta-feira teremos palestra pública presencial na nossa sede na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, ali na Rua das Borracharias 24 horas, paralela à Avenida Rui Barbosa e também próximo à agência do INSS aqui da nossa cidade. Na quarta-feira continuaremos o estudo do Evangelho de Marcos por Emmanuel, né? E quem vai conduzir o nosso estudo é a doutora Gilca Miranda, na quarta-feira. E na sexta-feira teremos, de forma virtual, a última palestra comemorativa ao 9º aniversário do GEGAD. Nesse mês de julho a gente fez de forma diferenciada. Nas quartas-feiras, palestra presencial na nossa sede, e nas sextas-feiras, palestras comemorativas ao 9º aniversário do GEGAD, apenas de forma virtual. E na próxima sexta, a gente vai estar recebendo Suênia Freire, que é da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Campina Grande, Paraíba, com o tema O Amor Não Cessa. Fiquem todos na paz, na harmonia e na luz do Cristo, nosso modelo e guia. Até o próximo domingo.